Boa noite a todos vocês que estão agora conosco. A graça e a misericórdia do Senhor esteja com a sua vida. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos nesse culto de celebração ao Senhor, culto de louvor, culto onde nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. E neste momento nós convidamos você a se colocar na presença do Senhor, adorar ao Senhor nesta noite, em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Então, neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai santo, neste momento nós estamos diante do Senhor para consagrar nossas vidas a Ti, pedindo ao Senhor para que possa agora estar no nosso meio, que o Espírito Santo seja derramado aqui, porque queremos louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Cada casa que agora estiver nos acompanhando, ó Pai, que o Senhor agora possa visitar esses lares, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, ó Pai. Ó Deus de amor, perdoe os nossos pecados, perdoe nossos erros, purifica-nos, ó Pai querido, para que possamos agora estar limpos diante do Senhor, para engrandecer a Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. No Salmo 67, no versículo 6, diz: a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Amém. Neste momento nós vamos estar louvando ao Senhor, e eu convido você a estar em espírito, em adoração ao Senhor nesta noite. Vamos louvar dizendo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Que o Santo Espírito seja bem-vindo aonde você está aí na sua casa. Que o Espírito Santo agora possa ir de encontro a você. E que você agora seja cheio do Espírito Santo, engrandecendo ao Senhor nesta noite. Diz assim para o Senhor: não é nada igual, não há nada melhor a de se comparar à esperança viva. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar à esperança viva. Você pode dizer isso? A presença do Senhor é maravilhosa. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Diz assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Que esse seja o nosso desejo, ser inundado pelo Espírito Santo, pela glória do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar à esperança viva. Tua presença,
Convide que o Espírito Santo agora possa ir no teu encontro. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Você pode dizer isso? Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar tua glória e presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. É verdade, ó Pai. O nosso desejo é ser inundado pelo teu Espírito. O nosso desejo é estar cheio do Senhor. Que nesta noite, ó Pai, neste culto de celebração, neste culto, ó Pai querido, onde nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, diante do teu altar, nos quebrantando, ó Pai, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, reconhecemos que só o Senhor é digno de receber a glória, a honra, a força e o poder pertence ao Senhor. E por isso, nesta noite, o teu povo se reúne para te adorar. O teu povo está agora, ó Pai, diante do Senhor, clamando a Ti, ó Pai, para que o Espírito Santo venha ao nosso encontro e que possamos estar cheios do Teu Espírito. Ó Deus amado, ó Deus bendito e santo é o Senhor. Não há nenhum outro Deus como Tu, ó Pai.
Não há, ó Pai, nós declaramos isso nesta noite e dizemos que o Senhor é o nosso Deus e que nós nascemos para te adorar. O sentido, ó Pai querido, da nossa vida é engrandecer o teu nome. O sentido, ó Pai querido, da nossa existência é para louvar o teu nome, Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Ó Deus, nós viemos te adorar e te engrandecer. Viemos, ó Pai querido, nesta noite louvar-te. Então receba o nosso louvor, o Senhor que está sentado nesse trono, governando esse universo. O Senhor agora, ó Pai, olhe para nós e receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar, meus queridos, adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, porque Deus está aqui neste lugar, amém? Deus está aí com você, onde você agora estiver aí na sua casa. E nós vamos dizer agora para o Senhor: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Vamos, meus queridos, engrandecer ao nome do Senhor. Bem animado, porque Deus está onde você se encontra. Bate palma, exalte o nome do Senhor agora. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Oh, aleluia! Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Os justos saltam de alegria. Os adoradores digam glória a Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Te adorar, Senhor, eu estou aqui. Estou aqui. Se não for para te adorar, porque eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Se não quero te adorar, porque eu estou aqui. Estamos aqui, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós nascemos para
adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, que se encontra no livro de Salmo 115, no versículo do 1 ao 3, e depois o versículo 11 ao 15. Você pode abrir a sua Bíblia e também acessá-la, livro de Salmo 115, versículo 1 ao 3, e depois o versículo 11 ao 15, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, e Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nós somos benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, meus queridos, nos abençoa, e nós somos abençoados pelo Senhor. E devemos engrandecer a Deus, louvar a Deus por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Durante essa semana que você passou, você consegue tirar uma palavra de louvor a Deus, que Deus te abençoou, que Deus guardou você? Você conseguiu ver durante essa semana a mão do Senhor? Eu consegui ver as bênçãos que Deus me deu durante essa semana. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, louvar ao nome do Senhor. Que Deus, meus queridos, esteja sempre conosco. Nós estamos no mês da família, esse mês de maio, com o tema Filhos, Herança do Senhor. E nós estamos meditando em cima desse tema. Todos os dias nós temos enviado as meditações para nos abençoar e abençoar a nossa casa e a nossa família, os nossos filhos. E como nós precisamos orar pelos nossos filhos, interceder a Deus pelos nossos filhos. Mas hoje, segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. E quantas mães nós temos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, e queremos louvar ao Senhor pelas mães. Esse ano, como foi o ano passado, nós estamos enfrentando a pandemia. Aqui na cidade de Caraúbas, nós estamos em lockdown. E talvez você não conseguiu visitar a sua mãe, não conseguiu ir de encontro a ela. Mas eu tenho certeza que você, de alguma forma, entrou em contato com a sua mãe, ligou, mandou uma mensagem. E nós queremos agradecer ao Senhor. Nosso culto de quarta-feira foi um culto todo especial, que aliás não aconteceu na quarta, nós tivemos algumas dificuldades e transmitimos na quinta-feira. E foi um culto todo especial, né, pela MCM, Mulher Cristã em Missão, aqui da nossa igreja, que fez aquele culto especial para as mães. Mas hoje, domingo, não queremos deixar passar em branco. Queremos também agradecer pela sua vida, mãe. Queremos dizer que você é uma pessoa muito especial para sua família, para os seus filhos. Talvez os seus filhos sejam até desobedientes um pouco, mas seus filhos te amam. Diante de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, nós temos que agradecer ao Senhor por você, mãe.
Neste momento nós queremos orar ao Senhor, colocar a sua vida e a vida também da sua família, a vida dos seus filhos. Antes de nós orarmos, eu estava lembrando daquele genocídio, aquilo sim foi um genocídio, que aconteceu lá em Santa Catarina, aonde entrou aquele homem e matou ali alguns bebês. Hoje eu estava meditando um pouco sobre como que estava sendo o Dia das Mães, daquelas mães ali. Algumas delas que perderam seus filhos. Infelizmente a mídia está dando muito foco ao que aconteceu no Rio de Janeiro, da morte daqueles pessoas que estavam envolvidas no tráfico. Mas eu confesso que eu vi muito pouco comoção em cima daqueles bebês. Aquelas crianças eram inocentes ali. Quando eu vi essa matéria, eu confesso aos irmãos que eu demorei muito a ver essa matéria. Eu relutei um pouco. Não porque eu queria ficar alheio daquela reportagem, mas é porque meu coração não estava preparado para assistir aquela matéria. Eu não estava preparado para assistir. Meu coração doeu muito lendo aquela matéria, depois assistindo alguns telejornais falando um pouco. Nós devemos orar também pelas mães ali. Aquelas mães que levaram seus filhos para a creche. Um local que elas pensavam que seus filhos estariam seguros enquanto elas estivessem trabalhando, estivessem fazendo os seus afazeres. E entra uma pessoa endemoniada, porque uma pessoa que faz isso... A gente sabe que existe coisa no mundo espiritual. A gente sabe disso. Essa pessoa não estava sozinha. Estava acompanhada. E ceifa então aquelas vidas daqueles bebês. Eu fico imaginando aqueles bebês que conseguiram também sobreviver, como essas mães estão gratas, mas o trauma que essas crianças passaram. Você que está agora nos ouvindo, talvez tenha algo também no seu coração, talvez do seu filho. Talvez o seu filho esteja preso. Talvez o seu filho já não se encontra mais entre nós, já morreu. Talvez você está passando por uma luta, talvez seu filho está passando por alguma dificuldade financeira, como esse momento que nós estamos vivendo. Um momento tão delicado, talvez seu filho esteja desempregado. Talvez tem anos que você não tenha notícia do seu filho, porque ele mora longe. Ele saiu de casa por algum motivo, brigado, alguma coisa assim. Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor neste momento, feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, neste momento, ó Pai, nós separamos o nosso culto para louvar o Senhor pela vida das mães, Senhor. A vida das mães aqui da Igreja Batista do Moreno, a vida das mães da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, Pai, e do nosso mundo, Pai. Queremos, ó Deus querido, entregá-la nas Tuas mãos e colocá-las diante do Senhor. Ó Deus de amor, nós somos gratos a Ti, ó Pai,
pela vida das mulheres e daquelas que são mães, daquelas, ó Pai querido, que sonham também de ser mães, ó Pai, e não podem. Deus querido, queremos entregá-la nas Tuas mãos e colocá-las diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor abençoe, ó Deus. Pai querido, eu quero que o Senhor visite agora cada lar, cada família, cada mãe que está agora nos acompanhando. Suas lutas, seus desafios, as lutas, ó Deus, que tem com seus filhos. Eu não sei quais são os problemas que essas mães estão agora passando, mas entregamos, ó Deus, diante do Senhor, para que o Senhor possa operar, ó Pai, para que o Senhor possa agora fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai de amor, neste momento eu quero interceder ao Senhor pelas mães ali de Santa Catarina, as mães que perderam os seus filhos ali naquela creche. Oh Deus, que coisa terrível! Como o nosso coração, ó Pai querido, sangra e chora diante de uma tragédia, de um genocídio, de algo tão bárbaro, de uma pessoa tão sem amor, de uma pessoa que ainda não teve um encontro contigo, ó Pai. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, a vida dessas mães, que hoje talvez estejam inconsoladas, que estejam chorando por passar o Dia das Mães enterrando seus filhos. No local, ó Pai, onde elas tinham esperança que os seus filhos estariam protegidos e guardados, ó Pai. Agradecemos para aquelas professoras que conseguiram, ó Pai, proteger as crianças, segurando na porta, colocando barreira de alguma forma, colocamos elas nas Tuas mãos e agradecemos ao Senhor. Ó Pai, tome nas Tuas mãos a vida de cada uma daqueles bebês que conseguiram sobreviver, ó Pai. Que esses traumas, ó Pai, não levem eles para as trevas, mas que eles possam se aproximar da luz, Senhor. Que eles possam, ó Pai, ver que o Senhor é Deus e que o Senhor, ó Pai, de alguma forma os protegeu, Senhor. Nós, ó Pai querido, oramos ao Senhor e agradecemos, ó Pai. Muito obrigado pela vida das mães, Senhor. Agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento aqui eu quero chamar minha filha Lúcia. Ela vai estar aqui louvando ao Senhor com uma canção aqui para as mães. E foi preparado com muito amor, com muito carinho, para abençoar a sua vida. Então que você seja abençoado através desse louvor que a minha filha Lúcia estará agora entoando ao Senhor. Em homenagem a todas as mães aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade, nosso estado e também do Brasil. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer
tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, o oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Louvado é o nome do Senhor. Então, cada mãe recebe o nosso abraço e o nosso carinho nesta noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E você pode abrir aí a sua Bíblia ou acessá-la. O livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, nós vamos estar lendo até o verso 28. Estaremos meditando nesta noite na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então
ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Oremos. Deus, que neste momento nós possamos ouvir agora a tua voz. Que o Espírito Santo me use na ministração dessa palavra. E que essa palavra que tem poder, que pode transformar vidas, venha transformar vidas nessa noite. Que possa, ó Pai, fazer com que aqueles que estão sem fé, sem esperança, possa, ó Pai, ser renovado, possa ter uma nova esperança em Ti. Ó Jesus, venha até o nosso encontro, salve vidas nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema desta noite é: não desista de clamar. Não desista de clamar. Nós estamos na campanha de oração pelos nossos filhos, mas também os filhos devem estar orando pelos seus pais, por aqueles que talvez ainda não se converteram, por aqueles que estão andando longe do Senhor. E nós, pais, devemos estar orando pelos nossos filhos. E nós vimos no sermão de domingo passado que há uma responsabilidade nossa como pais de ensinar os nossos filhos, de orientá-los, eles, no caminho do Senhor. Mas também nós precisamos da ação do Espírito Santo. Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. E é tempo de nós clamarmos ao Senhor, estarmos juntos em oração, investir tempo em oração, unirmos nossos esforços intencionalmente nessa campanha. Por isso, eu quero desafiar você, minhas queridas ovelhas, a se envolverem nesta campanha de oração. De nós clamarmos pelos nossos filhos, de nós estarmos diante do Senhor em um clamor intencionalmente, para que os nossos filhos sejam salvos. Então venha conosco, venha participar dessa campanha. Não seja aquele que fique alheio, ou apenas lê ou ouve, mas sim se envolva diariamente, intencionalmente, para que Deus possa salvar os nossos filhos. Hoje eu quero meditar em cima dessa história, desta mãe. Como hoje é dia da mãe, das mães, eu quero meditar em cima dessa mãe aqui, que não desistiu de clamar, dessa mãe que correu atrás, ela tinha um problema sério com a sua filha, e correu atrás daquele que era o único que poderia ajudá-la. Esta mulher, ela não era israelita, ela era uma cananeia da Fenícia, ali na parte da Síria, uma nação pagã, que tinha os seus próprios deuses, tinha os seus próprios cultos, tinha suas próprias liturgias, de uma região que havia vindo a rainha Jezabel. Você conhece muito bem a história dela, aquela que era maquiavélica, esposa de Acabe, que levou Israel a pecar, levou os deuses Baal e Aserá para o território de Israel.
Ela está justamente nessa terra da onde surgiu aquela mulher há muitos anos atrás, ao qual Acabe, que era o rei naquela época, casa-se com ela. Mas essa mulher, que a Bíblia nem cita o nome, ela estava passando por uma dificuldade, por uma luta. E essa terra dela era uma terra muito conhecida por vários deuses ali. Por isso que essa história, ela é uma história muito impressionante, deve nos impressionar, porque ela foge de toda a sua religiosidade, daquele país que ela estava, daquela região que ela estava, e justamente ela vai procurar Jesus. Ela vai pedir socorro a Jesus, talvez pensando ou imaginando: se Jesus está ao meu alcance, por que eu vou correr atrás de outra pessoa ou de outra coisa que não pode me ajudar ou trazer esperança ou trazer uma resposta? Eu vou atrás daquele que pode sim me socorrer. Por isso que nesta noite nós podemos aqui aprender com essa mulher cananeia algumas lições. Eu quero aqui destacar algumas lições para nós, para você, para mim, para que nós possamos aplicar na nossa vida durante a nossa jornada aqui na terra. E a primeira lição que eu quero separar aqui desse texto é: uma migalha da mesa do Senhor vale mais do que um banquete de um rei. Eu quero dizer para você, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa frase que eu vou dizer para você. Tudo que Jesus dá é bom, ainda que seja o mínimo. Amém? Eu gostaria até que você repetisse essa frase comigo. Tudo que Jesus dá é bom, ainda que seja o mínimo. Lá em Salmo 84, no versículo 10, diz: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. O salmista aqui está fazendo uma comparação inacreditável. Ele prefere estar um único dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar, longe do Senhor. Por isso, como é bom nós estarmos diante do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Imagine você ganhar 1000 dias de férias, num hotel luxuoso, numa praia, linda. Pensou 1000 dias de férias, num hotel 5 estrelas, numa praia maravilhosa. Isso para nós não é atraente? A gente talvez não sonha um dia viver isso. Mas o salmista aqui, ele está dizendo: Senhor, eu prefiro estar um dia na tua casa do que qualquer outro lugar. Esses lugares não me seduzem. Essas coisas não me seduzem, porque o que eu prefiro é estar na tua presença. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. E quando eu encontro alguém assim na rua, essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa e perguntei para ela: como é que você vai? E a pessoa virou para mim e falou: eu estou indo como Deus quer. E eu virei para ela e falei: olha, se você está indo como Deus quer, você está no melhor lugar do mundo. Se nós, meus queridos, estamos como Deus quer, nós estamos no melhor lugar do mundo. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus nos dá é bom, ainda que seja o mínimo. Essa mulher aqui, Sírio Sinífia, essa mulher cananeia,
ela passava por um grande problema na sua vida. A filha dela estava endemoniada, os demônios haviam tomado conta da vida daquela menina, daquela filha, daquela mulher. E possivelmente a vida daquela mãe estava um inferno, porque os demônios haviam tomado conta da sua filhinha. Os demônios estavam ali dominando e fazendo tudo de ruim. E aquela mulher, que a Bíblia não diz, mas é uma mãe, passando por uma luta, por uma grande dificuldade, por uma grande aflição. A Bíblia não diz se ela procurou ajuda de outros, mas ela vai atrás de Jesus e vai procurar ajuda de Jesus, porque Ele é o único que poderia ajudar aquela mulher. Possivelmente aquela mulher ouviu falar sobre Jesus, sobre os milagres, e ela então vai de encontro a Jesus, porque ela precisa que Jesus resolva aquele problema. E aquela mulher começa então a seguir Jesus e começa a gritar Jesus por Jesus. E começa a dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante, porque aquela mulher, ela vai andando atrás de Jesus e vai gritando. E parece que os discípulos começam a ficar incomodados, porque Jesus não está dando ouvido, porque Jesus não está atendendo aquele pedido, aquela mulher seguindo e gritando pelo caminho: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ajuda-me. E os discípulos então vira e fala para Jesus: Jesus, despede essa mulher, mande ela embora, porque ela está gritando, ela está atrapalhando aqui, porque o Senhor não está atendendo o pedido dela, então mande logo ela embora. Despede dela, dessa mulher que parece maluca, louca, gritando aqui por esse caminho. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas Jesus, sempre compassivo, Ele iria curar a filha daquela mulher. Mas havia uma lição a respeito de fé que Jesus deveria dar àquela mulher, mas também ensinar algo para os seus discípulos. Talvez aquela mulher tinha se convertido ao judaísmo. Ela de alguma forma conhecia a identidade de Jesus, porque ela reconhece que Jesus é da linhagem de Davi, porque ela diz filho de Davi. Ela reconhece que Jesus é o Messias, é o Salvador, é aquele libertador. Ela sabia que Jesus era o único que poderia salvar, então de alguma forma ela conhecia Jesus. De alguma forma ela ouviu falar sobre Jesus. Mas para o desespero daquela mãe que estava sofrendo, que estava diante de uma angústia, a resposta não veio como ela esperava. E Jesus vira para os seus discípulos e responde mais ou menos assim: eu não vou deixar nesse primeiro momento de atender o meu povo Israel para atender esses estrangeiros. Foi o que ele quis dizer para os seus discípulos. Ele usa então uma analogia ou uma parábola para aquela mulher sobre os cachorrinhos, para uma família de um pão que está alimentando os seus filhos. Mas é interessante que Jesus não está sendo rude nem insensível, mas Jesus está testando a fé daquela mulher, porque Jesus está num país distante, no país que não é seu. Ele não está em Israel, ele está numa outra região, levando uma mensagem, levando a mensagem de salvação, de esperança. E Jesus queria ver até onde a fé daquela mulher poderia ir ou chegar. E aquela mulher então faz uma declaração de fé muito forte,
que diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. É como se ela estivesse dizendo: eu não estou pedindo para sentar à mesa, eu só quero alguns farelos da tua bênção, porque isso para mim já é o suficiente, já me basta. Que linda declaração dessa mulher. Nem os fariseus religiosos da época conseguiram alcançar o nível de fé dessa mulher. O pensamento dela foi rápido demais, ela foi sagaz, ao mesmo tempo humilde, cheio de fé. Por isso que Jesus deu muito mais do que um farelo para ela. Jesus curou, libertou a filha dela, expulsando os demônios daquela menina, daquela criança. Porque o farelo da mesa de Jesus vale muito mais do que 1000 banquetes de um rei em qualquer outro lugar. A dificuldade, meus queridos irmãos que estão agora nos acompanhando, vem sempre sobre as nossas vidas. Todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas isso é para poder nos testar a nossa fé, para que nós possamos ir até o Senhor com humildade, quebrantando o nosso coração, clamando a Ele por misericórdia. Por isso, eu quero dizer para você nesta noite: clame ao Senhor. Pede a Ele, fala: Senhor, eu só quero mais um pouco da tua bênção, que para mim já é suficiente. Eu só quero só um pouco da tua bênção, Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz qual era esse espinho na carne, mas a Bíblia diz que ele intercedeu ao Senhor, ele orou ao Senhor. E sabe qual foi a resposta do Senhor para Paulo? A minha graça te basta. Coisa linda. A graça do Senhor nos basta. Uma segunda lição que eu quero tirar aqui nesse texto é quando tudo parece nos desanimar. Uma das grandes confusões teológicas que há quando o assunto é a oração de respeito à diferença entre as vãs repetições do que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte e a constância na oração. O que Jesus está criticando lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 7 ao verso 15, não é a oração perseverante, mas é a mera reprodução mecânica de palavras como os pagãos faziam naquela época, que não tinha poder nenhum e não fazia diferença nenhuma na vida daquelas pessoas. Mas se Jesus estivesse censurando os seus discípulos sobre isso, ele jamais teria ensinado aos seus discípulos na oração do Pai Nosso, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque quando nós oramos ao Senhor, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, dá-nos pão de cada dia, e isso se torna uma oração constante. Por isso que Jesus, ele não estava repreendendo essa oração constante, mas sim uma má repetição de palavras que não tem poder, que não faz diferença na vida das pessoas. E vejo hoje muitos irmãos dentro da nossa igreja, dentro das nossas comunidades da fé cristã, que faz às vezes um pedido de oração e depois esquece, desiste, não continua nesse pedido, porque acha que é repetição ou uma vã repetição. Mas eu quero dizer para você nesta noite: você precisa ser perseverante na sua oração, você precisa clamar ao Senhor constantemente, você não pode desistir de orar ao Senhor.
Porque nesse texto que nós estamos aqui analisando, essa mulher, ela foi parada ou tentado parar pelos discípulos de Jesus, porque eles estavam incomodados com aquela mulher que estava ali clamando ao Senhor. Aquela mulher não estava desistindo, mas ela estava ali continuando clamando ao Senhor, e aquilo estava incomodando os discípulos. Não Jesus, Jesus não estava incomodado com aquilo, mas os discípulos de Jesus estavam incomodados. Os discípulos de Jesus estavam tentando chutá-lo dali, tentando tirá-la dali, dizendo: mestre, faz essa mulher parar. Ela está perturbando. Tira ela daqui, mestre. Talvez os discípulos tentaram de alguma forma paralisar aquela mulher, porque aquela mulher estava clamando por uma aflição que estava dentro da casa dela. E quantas palavras e ações talvez você já ouviu e viu dentro da igreja, de pessoas tentando calar o seu clamor, calar a sua voz diante do Senhor, de pessoas que estão talvez incomodados com a sua oração, com o seu pedido, com o seu clamor. Por isso, nessa noite eu quero dizer para você: não desista de clamar ao Senhor. Não desista de orar ao Senhor. Continue clamando a Ele, continue orando a Ele. Clame ao Senhor. Não ligue para o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, mas continue clamando ao Senhor até Ele te ouvir, até Ele te abençoar. Essas pessoas podem sim continuar incomodadas, e deixe elas ficarem incomodadas, mas não deixe elas serem uma barreira de te impedir de você continuar clamando ao Senhor. Talvez sejam as dificuldades. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jacó, uma certa noite, ele passou toda a sua família para o outro lado do rio. E ele ficou só. E o anjo do Senhor apareceu a ele. A Bíblia diz que ele passou a noite toda lutando com o anjo. E virou para o anjo e falou: eu não te deixarei ir até tu me abençoares. Talvez, meus queridos, que esteja faltando para nós, como pais, é essa atitude de Jacó. Segurar o anjo e dizer: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoar. Vamos continuar clamando ao Senhor. Não importa quem seja as pessoas que estejam falando mal ou tentando impedir com ações, com palavras negativas. Porque Jesus, Ele atende a nossa oração. Porque os discípulos tentaram impedir um clamor de uma mãe que estava desesperada. Afinal de contas, os demônios estavam dentro da filha dela. Não sabemos o tempo, a Bíblia não diz o tempo, mas sabemos que aquela mãe estava desesperada. Havia expressões da circunstância para que aquela mãe não desistisse de um clamor. E talvez seja também o seu caso. Não desista de clamar pelo seu filho. Será que você já intercedeu tanto pelos seus filhos que você hoje tem até dúvida se Deus vai atender, se Deus vai responder? Quem sabe você esteja com medo de repetir a mesma oração
e achando que vai cansar o Senhor pelas suas palavras. Não, meu querido irmão, não, minha querida irmã, suas orações não são vãs repetições, porque Jesus mesmo nos encoraja a gente continuar clamando e pedindo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar, e devemos orar sem cessar. Em Lucas, capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola de um juiz que não queria atender uma viúva. E aquela viúva começa então a importunar aquele juiz todo dia, falando: olha, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz não queria julgar a causa daquela viúva. E aquela viúva então todo dia batia lá na porta dele: julga minha causa, julga minha causa. E o juiz então, sendo tão importunado por aquela viúva, já cansado, vira e fala: eu vou então julgar para me livrar dessa mulher, porque eu já não aguento mais. Sabe qual é a lição que Jesus está dando nesta parábola? É que se um juiz mau atende o pedido daquela pessoa, imagina o nosso Deus sendo bom para com você, para comigo. Por isso, persevere em oração. Você nunca está incomodando Deus diante do seu clamor. Por isso, vamos clamar ao Senhor pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. E como, meus queridos, nós estamos precisando orar por eles. Sabe por quê? Porque os demônios têm tomado conta dos nossos filhos. Os corações dos nossos filhos cada vez mais e mais têm sido endurecidos para com Deus e o seu reino. Quantas pessoas não querem mais saber da igreja, não querem mais saber do Senhor? E precisamos então clamar ao Senhor e pedir: Senhor, salve os meus filhos, salve os meus familiares. Mãe de joelhos, filhos de pé. Dobre o seu joelho, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Mas uma terceira lição: não desista de clamar. Uma das circunstâncias mais difíceis na vida é a gente passar pelo silêncio de Deus. É quando nós estamos orando, 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 e parece que Deus não está ouvindo o nosso clamor. E nesse texto aqui de hoje, essa mulher aqui, cananeia, Sírio-Fenícia, está aqui sofrendo horrivelmente. Ela está em angústia. A sua filha está na mão do diabo. A sua filha está sendo dominada pelas trevas. E ela, humanamente falando, não podia fazer nada. Ela não conseguia libertar a filha dela daquela opressão demoníaca, satânica. A situação dela era uma situação desesperadora. E a única coisa que ela podia fazer, era ir até Jesus. Era estar diante de Jesus. Mas o pior de tudo é que parece que Jesus não está dando ouvido àquela mulher. E o pior de tudo é que parece que Jesus não está atendendo aquela mulher. E nessa situação, então, é cair de joelho, é começar a chorar. Alguns talvez entregam até os pontos, dizem: olha, eu vou desistir porque eu fiz tudo que eu poderia fazer, eu clamei a Ele, e Ele não me ouviu, Ele continuou. Quero que você imagine comigo essa cena. Jesus está rodeado dos seus discípulos, se afastando cada vez mais e mais. De longe, talvez
pouco de contato visual. Um pouco. Aquela mulher grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os discípulos de Jesus falam algo para ele. Jesus então cochicha com aquele discípulo e ela possivelmente não conseguiu ouvir o que eles estavam conversando. Jesus então vira para ela e fala que ele foi enviado somente para o povo de Israel. Jesus usa uma analogia, uma parábola aqui para ela. E ela vira e fala: mas Senhor, só um pouquinho. Eu quero só mais um pouquinho. Alguns talvez teria já desistido, teria jogado a toalha. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, pai, para você, mãe, para você, avô, para você, avó. Não sei qual é a sua situação hoje, mas creio que essa história ela foi registrada na Bíblia com um único objetivo, para que você saiba que por mais que tudo indique que Jesus não está se importando com a sua dor, por ver o seu filho ou sua filha sofrendo, uma hora ele vai virar para você e vai atender o seu clamor. Quero que você guarde isso no seu coração. Não desista. Talvez Deus esteja agora em silêncio, mas esse silêncio dele não vai durar para sempre. Uma hora ele vai ouvir a sua oração e o seu clamor. Mesmo que as pessoas virem para você e digam: olha, não adianta você continuar clamando, desista, pare. Eu digo para você: não desista, continue, porque a resposta do Senhor virá. Por isso, nesta noite, diz para Jesus: Jesus, tem compaixão de mim. Porque com certeza Jesus irá atender a sua oração. Eu quero concluir a mensagem nessa noite dizendo para você que no dia de hoje você precisa clamar a Deus para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, ainda que seja na coisa mínima, porque é muito melhor ter o mínimo com Deus do que ter muitas coisas longe do Senhor. E por que você não declara para Ele que o pouco que vem dele já fará uma grande diferença? Que tal pedir que Ele coloque no seu coração uma fé igual àquela mulher cananeia? Vamos orar para que Deus nos faça enxergar as mínimas coisas com as quais Ele tem nos abençoado. Vamos orar para que Deus renove a nossa confiança no seu agir, ainda que pareça que demore demais. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua aflição nesta noite, qual é a dor que está no seu coração, o que tem te magoado, mas eu quero que nesta noite o Senhor te abençoe. Ó Deus querido, neste momento nós vamos até o Senhor, clamando a Ti, falando: tenha compaixão de nós, que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance, que o nosso clamor possa subir até o Teu trono nesta noite, ó Pai, diante das nossas dores, diante das nossas aflições, diante das nossas lutas. Talvez, ó Pai, a resposta esteja demorando demais, mas nós queremos, ó Pai, a Tua bênção, e queremos Te pedir, Senhor, nos abençoe, ó Pai. Queremos dizer como Jacó: não Te deixarei ir até o Senhor nos abençoar. Abençoa-nos, sê conosco, guia-nos, ó Pai querido.
Oh Deus, visita cada mãe, cada pai, cada família. E atende, ó Pai querido, nossos pedidos conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Presta atenção nessa letra. Não desista do teu lado. O amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Oh mãe, oh pai, seja o herói. Com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Família é um projeto de Deus. Aleluia. Família nasceu no coração de Deus. Adore o Senhor pela sua família, pela sua casa. Oh, aleluia. Ó Deus, traga o que for, consola os que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desiste. Não desista do teu lar. Oh mãe, o amor te faz edificar. A tua casa A tua casa será bendita. Venha, Pai, seja o herói. seja o herói. Pai, com fé que se constrói. Com fé que se constrói. A tua casa A tua será bendita. será bendita. Aleluia. Creia no Deus da família. Da família. Sua família nasceu no coração de Deus. Creia que Deus tem poder para transformar sua casa, sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para sua casa. Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Creia nesse Deus da família. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus. Que Deus esteja contigo. Creia nesse Deus da família. E que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém?
Eu quero aqui, antes de encerrar esse culto, nós estamos chegando já ao final dele, parabenizar a nossa irmã Ediva, que está aniversariando hoje. Queremos dizer, minha querida irmã, que Deus seja contigo, que Deus abençoe, que Deus guarde e livre de todo mal. Quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Convidamos você a estar conosco, nosso culto de oração, pelo canal do YouTube. Sexta-feira será a nossa sala de oração e convidamos toda a igreja a estar conosco a orarmos ao Senhor, a colocarmos a nossa família diante do Senhor. Não esqueça, meus queridos irmãos, de entregar os seus dízimos e também as suas ofertas. Lembrando a nossa oferta para Felipe Guerra. E aqueles irmãos que ainda não compraram os bilhetes, você tem essa semana para comprar os bilhetes que está ajudando a nossa campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. O nosso sorteio já é sábado agora, então você tem que correr e comprar, procurar um dos nossos irmãos, né? Da nossa irmã Vassi já acabou, o meu também já acabou, mas nós temos o irmão Eliabe, a irmã Ivandra e a irmã Ana. Então você pode procurar um desses 3 irmãos e adquirir com eles um dos bilhetes, custa apenas R$3 e dá a você o direito de concorrer a 6 sorteios: o ferro de passar, um kit de limpeza, um bolo, uma quentinha, 1 quilo de açaí, né? Eu estou esquecendo alguns outros prêmios, que agora me fugiu aqui a memória, mas você pode adquirir esse bilhete e você vai concorrer a 6 prêmios aí e está investindo no reino do Senhor. Você estará investindo, porque esse dinheiro será convertido para todos os nossos missionários. Nós temos mais de 2.000 missionários que é sustentado pela Igreja Batista. Então precisamos da sua ajuda e da sua colaboração para os nossos missionários. Amém? Então nós contamos. Então também não esqueça de entregar os seus dízimos. Envie também os seus dízimos para o sustento da Igreja do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, encerrando esse nosso culto. Eu quero agradecer a você que está conosco e pedir a você que compartilhe esse vídeo com outros para também abençoar a vida de outras pessoas. Talvez ela precise ouvir a mensagem desta noite e você então compartilhando, nos ajudando essa mensagem a chegar às outras vidas, abençoando as vidas dessas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Deus querido, obrigado por esse culto, obrigado ao Pai pela vida de cada um dos irmãos. Ser conosco, ó Pai, durante essa semana, nos ajude, ó Pai, a não desistir de clamar ao Senhor, a continuar buscando ao Senhor, mesmo, ó Pai querido, diante do Teu silêncio, mas que nós possamos continuar com a nossa fé voltada para o Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que, ó Pai, estão nas suas lutas. Ó Deus, visita cada um deles. Tome, ó Pai, nas Tuas mãos. Abençoe a nossa igreja, a Batista do Moreno, a vida de cada membro, ó Pai, cada família, e dá-nos, ó Pai querido, famílias convertidas, ó Pai, de esposa, de esposo, de filhos, famílias completas na Tua casa, Senhor. Dá-nos, ó Pai querido, famílias que sirvam ao Senhor. Levanta, ó Pai querido, famílias aqui, ó Pai, comprometidas com a Tua causa, ó Pai. Colocamos diante do Senhor e clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha, ó Pai, misericórdia. Ó Deus, a quem nós podemos pedir ajuda e que pode nos socorrer se não for o Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, ó Pai. Ouve-nos e responde-nos, ó Pai, conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Abençoe a nossa semana, nos dê uma semana de paz, de bênção, nos dê, ó Pai, uma semana de vitória, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus o Salvador,
Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus.